Fala galerinha, tudo bem com vocês? Imagine que tem um fio de um formato bem aleatório e uma região de campo magnético. Sabendo que nele passa uma corrente I, como eu faço para calcular a força magnética atuando neste fio? Professor, mas não depende do formato? Não. Se você ficou curioso, acompanhe esse vídeo. Bom pessoal, para você que está estudando magnetismo, essa é uma grande dica para ajudar na resolução dos seus problemas. Muitas vezes nos deparamos com fios de formatos diversos, alguns arcos de circunferência, triângulos e assim vai. Bom, mas a ideia aqui é facilitar. Então olha só, quando a gente tem um fio com um formato bem aleatório e o campo está perpendicular a esta linha que liga A e B, você percebeu? Tanto ele pode estar perpendicular desta forma, ou como na direção vertical. Já já a gente mostra esse caso. Bom, e o que vai acontecer? Se a gente sabe que a distância entre A e B vale LAB, vamos chamar assim, esta força vai depender somente desta distância e não do formato deste fio. Bom, imagine você que o fio sente uma corrente I que está indo de A para B. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos ver um pedacinho de fio para você enxergar melhor o que vai acontecer. Vem comigo. Bom pessoal, vamos dar um zoom neste pedacinho. Este aqui vai ser o nosso zoom. Então presta atenção, ó. Percebeu aí que existe a força magnética atuando perpendicular ao fio. A força magnética, ela é escrita desta forma. Tá vendo essa força aqui? O módulo dela vai ser, como nós temos aqui um ΔL muito pequeno, eu também vou escrever aqui um delta força, para dizer que é a contribuição só deste pedacinho muito pequeno. Seria interessante até a gente escrever como um DF magnético BDL. Esse é o módulo da força. Se a gente quiser escrever a força de forma vetorial, a gente pode perceber que este ângulo ele surge aqui. Dá para ver? Então eu vou escrever a componente x e a componente y de forma vetorial desta diferencial de força, ou seja, dF vai ser do tipo. Bom, esse é o módulo da força e para a gente colocar somente a componente na direção x, eu vou ter que multiplicar pelo seno, tá vendo? Então eu vou colocar aqui, ó, seno. Vou colocar um sinal negativo porque ela está no sentido contrário e esta componente está na direção x. Então eu vou representar aqui o vetor unitário I. Para encontrar a componente em y, eu vou pegar o módulo e vou multiplicar pelo cosseno. E vou deixar aqui o vetor unitário j. Sendo assim, agora nós vamos precisar somar tudo isso. Mas antes de somar, perceba o seguinte. Quem é dl seno? Dl seno, então, vai ser isso aqui, ó, dl seno, ou seja, eu vou chamar de dy, tudo bem? E o dl cosseno eu vou chamar de dx, que é justamente o que aparece aqui. Vocês perceberam? Olha só, isso vai ser o meu dy e isto vai ser o meu dx. Quando eu for integrar dy, perceba que a variação de y ele começa aqui em zero. Se a gente imaginasse a origem aqui, ó, ele começa em zero e termina em zero. Então esta integral aqui completa vai zerar. Sendo assim, nós vamos ter somente uma força na componente j, desta maneira. BI. Qual é a soma de todos os dx? Quando eu for começando a somar todos os dx, você percebe que vai aparecer a distância AB, né? A distância direto entre A e B. Ó. Então isso aqui vai ficar L direto de AB, J. E esse resultado é o que a gente chama de projeção. Foi o que eu fiz, eu projetei este fio ao longo do segmento de reta AB. Deu para perceber isso? Ou seja, não depende do formato, eu só preciso trabalhar com o comprimento diretamente dos dois extremos. Deu para entender, pessoal? Isso vai ser uma ferramenta fantástica para ajudar vocês a resolverem algumas questões. Professor, só uma dúvida, e se o campo não tiver desta forma? Se ele tiver para cima, vamos ver como é que fica? Bom, pessoal, se o campo estiver orientado de baixo para cima, vamos lá. Vamos pegar o nosso zoom, que eu já separei aqui, e olha o que é que nós temos. Se a gente quiser perceber detalhadamente o que vai acontecer nesse caso,
Perceba esta figura. Olha só, nós temos um comprimento DL de fio, que está aqui ele, e olha o sentido desta força. Lembrando, o sentido da força, você sempre usa a regra da mão direita. Você aponta os seus dedos para o sentido da corrente e gira para o sentido do campo. O seu polegar vai apontar no sentido da força. Veja só então o que acontece aqui. Quando eu pego a minha mão direita e oriento o sentido da corrente com o sentido do campo, faça você aí também. Quando você gira de um para o outro, você vai girar desta forma. Confere aí no seu vídeo e esta força vai estar saindo da sua tela. Então eu representei este vetor saindo desta forma. Bom, pessoal, então para a gente escrever o elemento de força, DF, neste caso, a corrente não está mais perpendicular ao campo. Sendo assim, a expressão vai ficar BIDL, que é o comprimento infinitesimal deste fio, vezes o seno. Professor, que seno é esse? É aqui, ó, este ângulo vai surgir entre a corrente e o campo. Portanto, quando a gente pegar este camarada, veja quanto ele vai valer. Quem seria DL seno? Observe, DL é o nosso comprimento. Se eu multiplicar pelo seno, ele vai acabar dando dx, ou seja, mais uma vez, a projeção aqui vai ser válida. Significa que você vai projetar aquele fio ao longo da direção x, ou seja, mais específico, ao longo da direção que liga A e B, que são os extremos do fio. Quando você tiver o desenho, você vai ligar os dois pontos e aquela direção vai ser o seu x. Portanto, quando a gente for somar toda a força, perceba que ela vai aparecer exatamente em qual direção? Aqui, ó, saindo da tela. Vamos lá então? Nós vamos ter B, I, L, de A até B. Deu para entender, pessoal? Este é o módulo da força, né? Então essas projeções podem lhe ajudar muito na hora de resolver um problema um pouco mais complicado. Lembrando, pessoal, que esta é a parte 1 do vídeo de projeções. Na parte 2, nós vamos falar das projeções quando a gente estiver trabalhando indução eletromagnética. Ou seja, nós vamos calcular o dφ dt e vamos ver onde essas projeções devem ocorrer. E se gostou desse vídeo, curte, compartilha, deixa seu comentário, não deixa de se inscrever e acionar o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. Bom, eu vou ficando por aqui, forte abraço, até a próxima.